Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui da Ed Cursos. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade no desenvolvimento do game que a gente está construindo. O objetivo final desse jogo vai ser esse daqui. Vou dar um play para te mostrar. Então a gente tem aqui o controle do personagem principal, que é a cobrinha. E o objetivo é a gente capturar todas as maçãs. Então a gente captura uma, a cobrinha aumenta um pouco de tamanho a cada maçã que a gente vai conseguir capturar. O objetivo aqui é te mostrar na prática o funcionamento dos conceitos de lógica de programação. Eu acredito que desenvolvendo um game vai ser mais fácil de você perceber cada coisa que a gente vai criando, utilizando ali os conceitos de lógica de programação. Então o objetivo principal é esse game aqui. Dá um stop nele. Lembrando que a gente está construindo esse jogo aqui na plataforma P5.js. A linguagem de programação que a gente utiliza é a linguagem JavaScript, uma linguagem que está crescendo cada vez mais, muitos profissionais estão usando. E aqui é o que a gente está desenvolvendo, o que a gente desenvolveu até agora. Então, até essa aula, já foram algumas aulas anteriores, alguns vídeos já passaram, e a gente chegou nessa parte aqui. A gente já tem o personagem, a gente já consegue controlar ele através das setas aqui do teclado. E quando a gente bate ali na maçã, a gente já consegue fazer ela sumir dali e aparecer em outro lugar. Perceba que quando a gente pega a maçã aqui, ela some dali, aparece em outro lugar, mas o nosso personagem principal, que é a cobrinha, ele não está aumentando de tamanho ainda. A gente vai desenvolver isso mais pra frente. O que eu quero fazer agora nesse vídeo é o seguinte: quando a cobrinha, que é o personagem principal, ela vai bater na parede, perceba que ela atravessa e vai embora. O que eu quero que aconteça é isso daqui, ó. O que a gente tem aqui desenvolvido precisa funcionar dessa forma aqui. Quando ela chega no final da tela, ela tem que voltar lá para o outro lado. Então perceba que quando ela vai aqui para a direita, ela chegou ao final. Ela aparece ali na esquerda. É isso que eu quero desenvolver agora com vocês. Então é bem simples. Aqui a gente tem o nosso código. No começo, a gente está carregando aqui o jogo na função preload. Posiciona a comida na tela. Depois aqui no setup, eu vou criar a tela e dizer que o frame rate é 5. Acredito que a cada 5 milissegundos ele vai atualizar ali a tela para a gente ver as coisas se movimentando. A gente tem a função draw, que vai ser a função que é chamada a cada 5 milissegundos. Então a cada 5 milissegundos ele reexecuta isso daqui. Ele desenha o personagem, desenha a comida, movimenta o personagem e verifica se bateu. Agora, o que acontece? Nessa função que movimenta o personagem, ela é ela que faz o personagem ir para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. Agora eu vou validar para que quando o personagem chegue no final da tela, ele reapareça lá do outro lado, assim como se ele estivesse ali num loop infinito. Então é bem simples, eu vou acessar a função movimenta personagem, que está aqui, e aqui eu estou atualizando a posição X desse personagem quando a direção é para a direita. Aqui o if ele representa isso, é uma condição. Ele representa a palavrinha se. Então, se a direção do meu personagem for direita, então eu pego o eixo X, lembrando que o eixo X é o eixo aqui na horizontal. Então, quando o meu personagem está indo para a direita ou para a esquerda, ele está alterando o eixo X. Aí o que acontece? Quando ele está indo para a direita, o eixo X vai aumentando de bloco em bloco, para ele ir de bloco em bloco aqui, passo a passo. Aí o que acontece? Aqui abaixo, quando ele disse que o meu X, que o meu personagem vai um bloco para a direita, de X a X, eu preciso fazer mais uma validação. Eu preciso verificar se ele não chegou no limite da tela. Então, para verificar alguma coisa, normalmente a gente usa essa estrutura que é a estrutura condicional. Eu preciso criar um if, ou seja, é uma validação que eu estou criando. E eu preciso validar se meu personagem não chegou no limite da tela. Para isso, eu vou pegar aqui o personagem no eixo X, vou até copiar aqui essa variável, e preciso saber se ele não é maior que
o limite máximo da tela. Eu preciso ver se ele é maior que o limite máximo da tela. Como é que eu sei o limite máximo dessa tela? Eu tenho aqui uma variável aqui em cima chamada tamanho tela. Então, se ele chegou no tamanho máximo da tela, volto aqui. Se o eixo X do meu personagem ultrapassou, é maior que o tamanho da tela, então, aí eu preciso abrir aqui as chaves. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou fazer que o meu personagem, no eixo X, volte a ser 0. Ou seja, quando ele passar ali à direita, passar lá do limite da tela, automaticamente eu vou fazer ele voltar aqui para a posição 0. Se eu der um play, eu vou mandar ele para a direita. Quando ele passar, deu errado. Vou dar um stop e analisar o que aconteceu. Simples. Eu alterei a variável errada. Não é o tamanho da tela que tem que vir para 0, e sim o eixo X do meu personagem. Peço perdão pelo erro. Vou dar um play. Vamos ver se vai dar certo agora. Então, vou mandar ele para a direita, o personagem. E perceba que quando ele chegou aqui no limite da tela, ele caiu nesse if aqui. O eixo X do personagem, que é o que está indo de 1 em 1 para a direita, é maior que o tamanho limite aqui da tela? Chegou no limite da tela? Se sim, aí automaticamente o eixo X do personagem vem para 0. Ele aparece aqui na posição 0. Então, quando ele vai para a direita, a gente já está conseguindo controlar. Agora, quando ele vai para cima, perceba que não dá certo. Quando ele vai para baixo, perceba que ele também se perde. Então, eu vou validar agora quando ele está indo para baixo. Vamos fazer essa validação aqui. É bem igual para quando ele está indo para a direita. Só que quando está indo para baixo, não é o eixo X que está alterando, porque o eixo X ele é aqui na horizontal e o eixo Y ele é na vertical. Então, quando ele está indo para baixo, é o eixo Y que está aumentando. Então, por isso que eu vou validar aqui, na posição quando ele está indo para baixo, o personagem no eixo Y. Então, vou fazer aqui novamente uma condicional. Eu preciso fazer aqui uma condição. Preciso verificar se o personagem no eixo Y é maior que o tamanho da tela. Porque a tela, como ela é quadrada, vai ser tanto para o eixo Y quanto para o eixo X, o tamanho da tela ele é o limite. Aí o que acontece se o personagem do eixo X, na verdade, o personagem no eixo Y ultrapassar o limite da tela? Eu quero fazer com que o personagem no eixo Y volte para a posição 0, que é lá em cima, lá no topo da tela. Então, o limite aqui no eixo Y é na parte de baixo. Quando eu boto o eixo Y lá para cima, ele volta aqui para cima. Quando eu coloco 0, ele volta aqui em cima. Quando ele chega ao limite, ele está aqui embaixo. Dá um play, vamos ver se isso funcionou. Então, quando ele vai para a direita, chegou ao limite, ele aparece à esquerda. E se eu mandar ele para baixo? Quando chega ao limite, aparece lá em cima. Então funcionou certinho. Agora a gente tem que validar quando ele está indo para a esquerda. Perceba que ele não está validado ainda. Então o que acontece quando ele está indo para a esquerda? Aí ele vai cair nessa condição aqui, ó. Por isso que é importante você ter visto os outros vídeos, porque a gente construiu essa estrutura condicional no outro vídeo. Aí você já tem um conhecimento de como que ela está funcionando. Então aqui, quando ele está indo para a esquerda, é o eixo X que a gente está movimentando, que é na horizontal. À esquerda, ele está diminuindo. Perceba que aqui ele pega o eixo X original do personagem e diminui o tamanho do bloco. Ou seja, ele vai de bloco em bloco para a esquerda. Aí aqui eu tenho que validar o seguinte. Eu vou precisar fazer uma validação. Então, de novo, eu vou utilizar a estrutura condicional, que é o if. Eu preciso verificar o personagem no eixo X. Eu preciso verificar se ele é menor ou igual a 0. O que acontece? Se ele for menor ou igual a 0, significa que ele chegou no limite aqui à esquerda. Porque ele tá o eixo X dele está no 0.
ou seja, no limite aqui da esquerda da tela. O que acontece quando ele estiver no limite? Eu preciso mandar ele lá para a direita. Então eu vou pegar o personagem no eixo X e vou fazer ele receber o tamanho da tela. Vamos ver se vai funcionar. O que representa esse tamanho da tela? Representa o último bloco, o limite, que é lá à direita. O limite da tela lá à direita. Então, quando ele tiver passado aqui para a esquerda, eu vou jogar ele lá para a direita. Vamos ver se isso vai funcionar na prática. Vou dar um play. Vou mandar o personagem aqui para a esquerda. Quase deu certo. Perceba que aqui dá um pequeno problema. Se você notar, se você prestar atenção, você percebe que ele não chega ao final aqui. Antes dele chegar no final, ele já aparece lá à direita, ó. Viu? Ele não chega ao final. Então a gente vai ter que corrigir isso. Vou dar um stop. Por que ele não chega ao final? Menor ou igual a 0. Eu vou colocar só menor que 0 para a gente ver se vai funcionar. Vou dar um play. E mandar ele vir para a esquerda. Quase funcionou. Perceba que ele chega aqui e já aparece lá. E se eu mandar ele para a direita... para a esquerda... acredito que tá certo. Tá funcionando do jeito que a gente esperava. Vou dar um stop. E agora a gente precisa validar quando ele vai para cima. Então, quando ele vai para baixo, a gente já validou aqui. Quando ele passa do limite, automaticamente o eixo Y recebe 0, para ele pular lá para cima de novo. Agora, quando ele está indo para cima e passa, fica menor que 0, porque o 0 é a linha superior aqui, o limite. Quando ele fica menor que 0, então eu quero jogar ele lá para baixo. Então, novamente, eu vou fazer mais uma condição, mais uma estrutura condicional, verificando o personagem no eixo Y. Se ele for menor do que 0, eu vou fazer ele receber o tamanho da tela, para ele ir lá no final. Para ele ficar no limite, só que do outro lado. Vou executar, vamos ver se vai dar certo. Então agora, se ele está indo para cima, quando ele passa do limite, ele volta lá para baixo. Se ele está indo para a direita, passou do limite e vai para a esquerda. Quando ele vai para a esquerda, passou do limite e vai para a direita. Quando ele vai para baixo, passou do limite e vai para cima. Quando ele vai para cima, passou do limite e vai para baixo. Então agora o nosso personagem, ele não está sumindo da tela. Quando ele vai para um lado, passou do limite, ele vai lá para o lado oposto. Então é isso, pessoal. A gente conseguiu nesse vídeo fazer essa validação. É um pequeno passo que a gente deu para que a gente consiga concluir o desenvolvimento desse game. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Aqui a gente fez o uso de coisas bem simples, mas coisas que a gente utiliza no dia a dia como desenvolvedor muitas vezes, que é a estrutura condicional. A gente normalmente faz uma verificação. Nesse caso, a gente utilizou operadores de comparação, que foi o operador maior, para verificar que, no caso, comparar dois números, identificar se um valor é maior que o outro. Caso esse valor seja maior que o outro, a gente executou aqui, então, uma ação. É uma coisa bem simples, fácil de entender, fácil de fazer, mas uma coisa muito poderosa que você vai utilizar no seu dia a dia como programador e como programadora. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, também se inscreva no canal, compartilhe com quem você gostaria de ajudar e até o próximo vídeo.